Muito bom dia, seja muito bem-vinda ao programa Manhã Viva. Eu quero desde já convidá-la a iniciarmos este programa invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que nós coloquemos aqui no Imaculado Coração de Maria todas as nossas intenções, tudo aquilo que vai no nosso coração, entregá-lo a si, que está aí a acompanhar-nos neste momento, e todas as suas intenções, tudo aquilo que hoje são as suas necessidades, os seus sonhos, que também é importante nós rezarmos por eles, e aquilo que vai no seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje o tema do nosso programa é Vem e vê a alegria de ser EMRC. Educação Moral e Religiosa Católica. Até tenho aqui o panfletozinho para que você possa ver aí em casa como é apelativo, como é bonito e como é alegre. Já desperta em nós essa alegria. E a educação é uma tarefa fundamental na sociedade. Dela depende decisivamente o desenvolvimento harmonioso e integral das crianças, dos adolescentes e dos jovens. E a qualidade do progresso da sociedade, porque está em causa a pessoa humana. Hoje vão estar no programa connosco dois elementos do Departamento da EMRC, que se encontra integrado no Secretariado Nacional da Educação Cristã. Temos aqui então o professor Cordeiro, que é coordenador do Departamento da Educação Moral e Religiosa Católica no Secretariado Nacional da Educação Cristã. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Sandra. Bom dia não só à Sandra, como a toda a gente que nos acompanha. E é com alegria que nós estamos cá, pegando na sua palavra, que tem que ver com este grande slogan que quisemos este ano valorizar, passar para as pessoas, a alegria de ser EMRC. Um bom dia para todos e trago também um abraço muito grande, não se pode dar fisicamente neste momento, mas vai através deste bonito meio que é a Canção Nova, vem um grande abraço do nosso diretor, portanto, em nome do Secretariado Nacional da Educação Cristã, na pessoa do nosso diretor, professor Fernando Moita, vem um grande abraço. Obrigada, Sr. Professor. E temos também a Sra. Professora Lourdes Gameiro, que é professora do EMRC no agrupamento de escolas do entroncamento e também, pelo que eu já soube aqui antes de começarmos o programa, também é professora de informática, certo? É verdade. A minha paixão, bom dia a todos, primeiro que tudo, a minha paixão é a educação moral. Sim. E eu sou licenciada em Ciências Religiosas, mas também tenho uma outra paixão que é de facto a informática e que também fiz depois formação na área. Mas antes de começarmos aqui a falar sobre a EMRC, eu gostaria que falassem um pouquinho de cada um. Quem são? De onde vêm? Ok, sim. Mas se me permite, Sandra, sim, já que não é sobre a EMRC, vou dar prioridade às senhoras. Com certeza, está certíssimo. Então, como já disse, eu sou professora de Moral, de Educação Moral e Religiosa Católica no agrupamento de Escolas de Cidade do Entroncamento. Já estou lá desde 2009, ou seja, já fiz algum percurso ali. Sou casada, tenho 4 filhos. Ai, que lindo. Sou escoteira. Sim. Desde 90, como chefe e dirigente do CNE, do Corpo Nacional de Escutas. E pronto, acho que o facto de ser professora moral na escola hoje é uma missão. Sim. É uma missão que nós temos e é importante a presença do professor na escola e a relação que estabelece com os seus alunos. Esse gosto pela religião e moral vem da família ou como é que nasceu? Isso seria uma longa história para contar. Eu, enquanto adolescente, tive sempre vontade de fazer missão. Sim. Mas nunca se proporcionou. Fui catequista, mas depois optei obviamente, pela relação com o meu marido e casámos e tivemos 4 filhos, mas ficou sempre aqui esta vontade de fazer mais alguma coisa em missão e, no fundo, é aquilo que o professor faz na escola.
E a opção, por acaso, foi porque o meu sogro falou no assunto e começámos a fazer o curso básico de Teologia os dois. E depois houve a necessidade de fazer depois Ciências Religiosas na Católica. E quando comecei a dar aulas de Educação Moral, começou a nascer ainda mais vontade da presença e do desafio que é ser professor de moral na escola. Sim, hoje. É um grande desafio. É um desafio e penso que para nós, professores de moral, tem que ser também uma relação com todos os elementos da comunidade educativa. Sim. Principalmente com os nossos alunos, obviamente, e com os outros mesmo que não são nossos alunos, com os nossos colegas, com os encarregados de educação e, obviamente, com a direção da escola. Tem que estabelecer uma ótima relação com eles. Sim. Professor Cordeiro. Bom, o que é que eu posso dizer de mim? Assim, muito brevemente, eu faço questão de dizer isto, para quem nos ouve. Eu sou de uma aldeia muito bonita, que é Fiães, do concelho de Valpaços. Portanto, sim, eu venho de uma região que em si traz muita religiosidade. Sim, sim. E vive muito, digamos... São fervorosos. Exatamente. De maneira que o meu contexto familiar, sociológico, introduziu-me nesta fé e neste caminho. Passei pelo seminário, passei, sim, pela Congregação da Missão, Padres Vicentinos, mais, sim, conhecido pelos Padres Vicentinos. Fiz todo o meu percurso até concluir a teologia. Circunstâncias várias levaram-me, digamos, a optar a seguir um caminho diferente do que aquele tanto sonhei, mas que a determinada altura Deus senti que me chamava para outra missão. E essa missão já estava inscrita de certa forma. Porquê? Eu já no seminário tinha um gosto enorme de ajudar os colegas naquilo que eram as matérias que eu mais gostava na altura e, portanto, eu já ensinava. A determinada altura até me põe a ensinar música, portanto, é outra paixão minha. E, portanto, eu já tinha este gosto pelo ensino. Quando saio, eu saio numa situação de procura e a Educação Moral e Religiosa Católica, até pela experiência que eu tinha como aluno, sim, me disse que esta minha missão não tinha... O sair do seminário era seguir, digamos, a minha missão como, se quiser, educador, noutro percurso. E a Educação, sim, Moral e Religiosa Católica afigurou-se logo como o caminho certo. Sim. E foi até agora um grande percurso, com uma paixão enorme. Corroboro tudo o que a professora Lourdes disse. Porquê? Está inscrito num professor de Educação Moral uma vocação. Está inscrita. Essa vocação depois traduz-se numa consciência de uma missão. E essa missão passa algo que é extraordinário, porque quem vive a educação como diziam há pouco, em off, acompanhar uma criança de 6 anos, como a Catarina, que virá a seguir, até, neste momento, ao 8º, e quem sabe até ao 12º, o que é que temos? Temos um percurso muito bonito de acompanhar o crescimento de uma criança. Isto é uma responsabilidade grande, mas é uma missão que significa transformar, ajudar a transformar a pessoa para melhor, para ela depois ser ativa no mundo, sim, para transformar este mundo para um mundo melhor. Isto é grande. Sim, e o professor acaba por se tornar uma referência e até é como se fosse ali uma família, não é? E é. E obviamente que nós temos uma relação privilegiada com os alunos em relação, por exemplo, aos nossos colegas. Sim. E os alunos com frequência nos contactam fora da sala de aula, porque nós também realizamos muitas atividades e acho que as atividades acabam por nos aproximar mais. Sim. E essa proximidade depois reflete-se no dia-a-dia e na relação que estabelecemos com eles e que é visível na, sim, escola. Acaba por se criar também uma cumplicidade, sim, entre aluno e professor, sim, e isso é muito bonito, porque não há aquele afastamento, há aquela proximidade. Pelo que eu me pude aperceber dos senhores professores, vocês são duas pessoas que têm corações inquietos e que, ao longo da vossa vida, por aquilo que eu já reparei, foram dando respostas para essa inquietude e foram-se lançando, não, é por aqui eu vou. E isso é muito bonito ver duas pessoas assim, com essa inquietude de coração, que sentem essa inspiração que vem de Deus e se lançam sem medo. Isso é algo muito bonito. Vamos fazendo caminho. Sim. E acho que ao longo da vida, ao longo do nosso percurso profissional, nós vamos fazendo o nosso caminho. Sim. E nós também aprendemos muito com os nossos alunos. Opa.
Muito é mesmo. muito importante essa relação que estabelecemos com eles e aquilo que aprendemos com eles. E eles ajudam-nos também, às vezes, a ultrapassar dificuldades que vão aparecendo. E esta inquietude é porque, de facto, como disse o António, é uma vocação. Sim, exatamente. Eu sou professora de Educação Moral, o meu trabalho é lecionar MRC, mas não é um emprego. Sim. Não é para receber só ao fim do mês. Obviamente que também Claro. há essa necessidade, Sim. porque é o meu ganha-pão. Mas é mais do que um trabalho, é uma missão. Exatamente. Isso aí é que Sim. é bonito. Dentro do trabalho é o cumprirmos a nossa missão e, acima de tudo, eu acho que é uma missão bonita e que o professor tem que realçar pela positiva. Exato. Na escola, no agrupamento. Tem que se mostrar uma pessoa positiva também e alegre, que seja alguém que passe esta boa disposição para a comunidade e para as pessoas com quem lida diariamente. No programa em que estiveram aqui os vossos colegas, eles falaram de uma coisa muito importante e que eu depois fiquei a pensar nisso o resto do dia, que foi que um professor de religião e moral, todos deveriam ser assim, mas o professor, para além da disciplina, ele tem que ter o testemunho. E que isso é fundamental até para os jovens, para as crianças, para os jovens, é aquilo que arrasta e que cativa. E eu achei esse comentário, assim, essa palavrinha, para mim foi fundamental. Sandra, se me permite, porque passámos de uma apresentação logo para aquilo que Sim. nos traz aqui, que é a nossa disciplina, se me permite, e que falou também, trouxe aqui uma palavra muito importante nesta missão, neste contexto da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, que é inquietude. Se quiser, concluindo a minha apresentação, eu não estou a lecionar agora, neste momento, ou seja, este ano letivo eu não lecionei, não estive em contexto escolar, porque fui surpreendido. Cá está. Nesta missão, a determinada altura, nós não temos programa. O programa vai acontecendo, não estou a falar no programa da disciplina, estou a falar no programa de vida. enquanto a vida da pessoa que vai decorrendo. A determinada altura, sou surpreendido com uma pergunta. Queres vir trabalhar para isto? Então, o que é isto? Fui convidado a trabalhar diretamente na coordenação da disciplina no Secretariado Nacional de Educação Cristã. E como tal, também queria aqui sublinhar, entrando um bocadinho mais a fundo na questão da disciplina e nesta continuidade, que no fundo estamos a falar de um perfil de um professor, aquilo que importa para o professor. Claro que o professor traz consigo inscrito dois aspectos muito importantes e tem que estar, por isso é que faz a formação, tem que estar a parte científica, tem que ser um professor bem preparado, cientificamente, e tem que ser um professor também que acompanhe as pedagogias, que seja entendido em pedagogia. Conciliados, digamos, estes requisitos, nós vamos ter na pessoa do professor de Educação Moral alguém que é a presença da Igreja na escola. E, portanto, logo aí vamos falar de alguém que tem uma marca comum, mas que se distingue por aquele sentido de missão que é a sua atividade com os alunos. E depois aqui leva-nos para caminhos vários, está bem? Se quiser, e se quisermos em termos mais conceituais do programa, nós temos um programa assente em 3 grandes linhas, que são aquilo que se chama os domínios. Pronto, as pessoas, permitam-me concretizar assim, mas é importante isto também, que tem que ver com situar o aluno na religião e na experiência religiosa. Tem que ver com dar-lhe claramente aquilo que é a visão cristã, a experiência cristã e a visão cristã do mundo, a mundo evidência cristã. E depois, claro está, um outro passo muito importante neste trabalho em contexto escolar tem que ver com a ética e a moral. Aliás, educação moral e religiosa católica. Pronto. Então é esta visão que é cristã na sua globalidade, muito católica nesta disciplina. E, assendo nestes 3 domínios, temos metas. Definimos, se quisermos falar em termos de programa, temos metas. Vamos lá, vamos falar também em finalidades. Temos, se quiser, a grande finalidade nossa, que já vem de algum tempo que os nossos bispos quiseram clarificar para todos, para sabermos exatamente qual é o nosso papel, qual é a nossa missão na escola. Claramente, está ali a Catarina, está ali a Maria, que virão cá, é posicioná-los, alunos, num contexto escolar. Estamos a falar, portanto, numa comunidade plural, democrática,
num contexto escolar, posicioná-los perante o facto religioso. E perante esse posicionamento, levá-los a seguirem as suas opções. E que eles, nessas opções, sejam pessoas responsáveis e coerentes. Se quiser, esta é a grande finalidade. Sim. Entronca aqui tudo. Depois temos o quê? Estas finalidades que são definidas, são 11, têm as suas metas curriculares, que por sua vez definem objetivos. Ou melhor, nós temos que transmitir memória, nós transmitimos conteúdo. Sim. Não é, Sandra? Quando estamos numa sala de aula, os alunos ouvem e transmitem conteúdo. Esse conteúdo é referenciado a objetivos. O que é que eu quero? Melhor, até me deixo corrigir, Sandra, permita-me isto. Força. E desculpem lá em casa por fazer este exercício de zigue-zague, que é, mais atualmente, no nosso tempo era assim, o que é que eu quero que eles aprendam. Atualmente até a pergunta é ao contrário. O que é que eu gostaria que o aluno aprendesse? No sentido de envolver na aprendizagem. Porque quando eu digo, o que é que eu quero que ele aprenda, eu vou debitar a matéria para eles aprenderem. Não. As pedagogias agora estão centradas no aluno. E, portanto, esta lógica de, ao contrário, conteúdos, objetivos e metas são o esqueleto, são a estrutura mental, conceptual que nós temos por trás do nosso trabalho. Isto como é que se concretiza? A professora Lourdes concretizará certamente, as alunas Catarina e Maria concretizarão, porque isto depois traduz-se numa vida na escola. Sim. Nós, quando recebemos os alunos na sala de aula, é a vida deles que vem. Eu até diria, começa sempre a nossa aula naturalmente com o encontro. Todas as aulas, não é só a nossa, todas as aulas. Mas depois esse encontro é interpretado, é esta abertura aos outros, eu sou com os outros, eu aprendo com os outros, e esta abertura ao outro, se quiser agora, no aspecto central, fulcral da nossa disciplina, que é a transcendência, é Deus, e depois, e o mundo. E depois, a partir deste encontro, interpretá-lo, vê-lo, e a partir daí o que é que temos? Pessoas que procuramos que estejam esclarecidas, que elas façam este caminho de transformação para serem depois, no mundo, pessoas também e agentes de transformação. Bons cristãos e honestos cidadãos. Ok? Sim. Muito bem. Que é importante e acredito que esta disciplina ajuda também a que os alunos façam um bom discernimento. Sim, e eu penso que as aulas partem um bocadinho por aí. Primeiro porque a aula de Educação Moral e Religiosa Católica não é uma aula igual às outras. Como o António disse, há um primeiro encontro. E quando eles chegam semanalmente à nossa sala, eles têm necessidade de falar um bocadinho daquilo que foi aquela semana. E às vezes contar determinados pormenores de coisas que estão a decorrer, ou principalmente no secundário, ainda é maior essa proximidade e a necessidade deles falarem. Ou porque andam envolvidos na lista para as eleições da Associação de Estudantes, ou porque andam envolvidos no baile de finalistas, ou seja, toda a envolvência que eles têm na própria escola acabam por trazer também para a aula e falar sobre as coisas. E muitas das vezes nós temos uma aula muito bem esquematizada, mas que não é para responder àquilo que eu quero que eles saibam, mas sim às necessidades que eles têm no momento. E às vezes há necessidade de reformular tudo aquilo que estamos a fazer e fazer outra coisa completamente diferente, que vá ao encontro das necessidades deles naquele momento e que às vezes é do grupo. Sim. Quando é individual, há esta proximidade e a facilidade de falarem individualmente com o professor. Sim. E eu tenho essa vontade com os meus alunos. Mas quando é assim uma problemática que envolva mais do que uma pessoa, eles têm necessidade de falar e tentar, no fundo, acaba por ser aqui o professor também a dar-lhes alguma orientação, a dar-lhes aqui algum caminho para eles seguirem. E acho que isto é muito importante, Sim. que eles possam ter esta vontade e podermos nós ter esta possibilidade e esta flexibilidade de conseguirmos dar a volta a uma aula que estava programada e que muda de direção completamente. No fundo, vocês vão de encontro às necessidades, como disse, e à vida deles. do dia-a-dia. E isso para eles é muito importante porque também acabam por se sentir escutados. Sim, porque eu acho que nas outras disciplinas o professor não os ouve.
Sim. neste sentido. Nas outras disciplinas eles não têm esta possibilidade de fazer debates, de expressar as suas vontades, as suas necessidades, de expressar as suas dúvidas e dificuldades que também têm, ou às vezes de virem contar coisas muito bonitas que aconteceram na vida deles. Sim. Pronto. E se calhar na disciplina de moral, na educação moral, eles têm esta possibilidade. E quando chegam à aula, eu sinto que eles têm necessidade de falar. Há esta necessidade. Não é falarem todos ao mesmo tempo, mas têm necessidade de falar. E às vezes até ficamos depois da aula a falar e acabou o intervalo e continuamos a falar. Já aconteceu isto várias vezes com a Maria, que ela depois pode dizer. Já aconteceu várias vezes ficarmos depois da aula a conversar sobre várias temáticas e dificuldades que eles vão tendo ao longo da vida. E eu acho que também o professor pode ter este papel de os ajudar a encontrar o caminho e de os ajudar também a fazer umas boas escolhas e conseguirem discernir o que é melhor para a vida deles. Tem aqui, no fundo, alguém que os pode orientar. Tem, por acaso, alunos que já não estão na escola, mas que até hoje contactam consigo? Sim, tenho. Principalmente, como eu falei, aqueles que fazem percurso também no secundário. Sim. Que saem no 12º, mas que continuam ligados e que, através do Facebook, muitas das vezes comunicamos, ou às vezes através de encontros que esporadicamente acontecem, mas é giro. E eles dizerem que têm saudades da escola e dos professores e manter este contacto. Sim, essa ligação. Não são todos os alunos, não é? Mas há sempre um grupo de alunos que se estabelece essa ligação e que se mantém o contacto. Quem está em casa pode ver que nós temos aqui várias literatura, vários livros do ERMC. Professor António Cordeiro colaborou na elaboração de alguns manuais da disciplina de EMRC do 3º ciclo em ensino secundário. Como é que se dá esse processo da elaboração dos manuais escolares? Como é que acontece? Eu diria que a determinada altura é uma necessidade, é um desafio e depois envolve-nos, cá está neste sentido de missão, de fazermos o melhor como um instrumento pedagógico para as aulas. Vamos lá ver, o manual, na linha do que estava a dizer há pouco, vai como fazer uma interpretação do programa, do tal programa. E, portanto, o que é que nós fazemos em termos de exercício de elaboração do manual? Nós vamos olhar para o programa e vamos traduzir os conteúdos que lá estão numa linguagem adequada à faixa etária. Sim. Portanto, temos ali uma abordagem pedagógica dos conteúdos e depois temos, fundamentalmente, a cientificidade dos conteúdos. Portanto, temos que ser rigorosos naquilo que vai ser dito aos alunos e apresentado aos alunos através deste instrumento pedagógico que é o manual. Portanto, o programa tem várias unidades letivas. Cada ciclo, portanto, vamos pensar no primeiro ciclo, cada ano vai ter um conjunto de unidades, são 4 unidades por ano. Depois, no segundo ciclo, vamos ter 5º ano com mais 4 unidades, depois no 6º, 3, e assim sucessivamente. E no secundário temos um conjunto, enquanto que nos outros ciclos temos organizado por anos. Sim. No secundário entendeu-se que o trabalho tem que ser mais flexível e digamos, estamos perante alunos com os quais se procura desenvolver também o espírito crítico, desenvolver autonomia de uma forma. Eles próprios, digamos, estão muito ligados ao desenvolvimento do conhecimento e, portanto, a flexibilidade tem que ser muito maior. Então, criaram-se um conjunto de 10 unidades letivas que o professor vai utilizando e vai fazendo as opções ao longo dos 3 anos. Se quiser, depois, quem faz, organizam-se em equipas que se focaram mais num determinado ciclo, outras equipas do ensino básico e outras no ensino secundário. É um processo muito interessante porque também envolve aqui criatividade. Sim. Ou seja, é pensarmos agora na perspectiva do o que é melhor, em termos didático-pedagógicos, contemplar aqui por forma a passar o conteúdo e, se quiser, por trás do conteúdo, a mensagem, aquilo que é fundamental. Portanto, é um exercício de criatividade nos tempos atuais. Muito nos tempos atuais, em que o digital, o visual, tudo isso mexe e, portanto, mas o manual nunca deixará de ser
físico nunca deixará de ser a referência para alunos e professores. Exatamente. E a nossa primeira parte do programa chegou ao fim, mas convido o nosso telespectador a acompanharem 2 vídeos sobre os quais vamos falar no segundo bloco. Acompanhe, vá para um brevíssimo intervalo, tomar um cafezinho e voltamos já. Na escola, Descobrimos, aprendemos, construímos. A escola faz mexer, sonhar. com a Educação Moral e Religiosa Católica, aprendes a ser com os outros. Faz-te viver com sentido. Ajuda-te a construir um mundo melhor. para ti, para todos. A MRC descobre caminhos. Põe-te a caminho e através. Vem ver a alegria de ser. A MRC. Muito bom dia, estamos aqui na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, em que hoje o tema é Vem e Vê, a alegria de ser EMRC, Educação Moral e Religiosa Católica, como pode ver aqui neste folheto colorido. E na segunda parte tenho aqui 2 convidadas muito especiais, que é a Maria, certo? Bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Obrigada. E a Ana Catarina. Bom dia. Bem-vindas. Obrigada. Antes de continuarmos a nossa conversa, falem-nos um pouco de vocês. Quem é a Maria? Eu tenho 17 anos, sou aluna na área de Línguas e Humanidades. Eu comecei a ter educação moral e religiosa quando andava no 5º ano. Na altura nem sequer era crente, porque os meus pais, apesar de serem ambos católicos, decidiram que eu é que tinha que escolher qual é que era o meu caminho, em que é que eu acreditava. Que giro. Acabei por, no 10º ano, entrar então para voltar a ter moral e acabei por fazer o batismo e o crisma, tudo junto, e agora estou aqui neste percurso, cheia de fé e nada arrependida, muito pelo contrário. Bonito, parabéns. Ana? Eu tenho 13 anos, frequento o 8º ano e estou na disciplina desde o 3º ano, foi quando foi lá para o entroncamento. No princípio eu entrei assim só mesmo para experimentar, mas depois andei em todos os anos porque gostei bastante. Tiveste sempre aqui a professora? Professora, sim. São alunas, atenção, são alunas aqui da professora Lourdes. Eu sou péssima para nomes e às vezes eu esqueço. Então, têm sido sempre acompanhadas por si? A Maria não, Sim. Inicialmente tinha outra colega no agrupamento, que entretanto se reformou. Sim. E durante o 5º e o 6º foi a outra colega que foi a professora dela. Professora Lourdes, partilhe connosco como é que foi estabelecida a relação com os alunos em tempo de confinamento, readaptação, recriação de práticas, preocupação central, como é que foi isto? É assim, durante o tempo de confinamento tivemos que nos adaptar. Como nos anos, podemos dizer, 3º ciclo e secundário, foi mais fácil, porque se calhar há uma relação ainda mais próxima com eles e, claro, para além do WhatsApp, utilizávamos o Teams, semanalmente tinha uma tarefa para fazer, qualquer coisa mais dinâmica, ligado muito na área da informática, pronto, com ferramentas digitais que fui utilizar. Ajuda, não é? Na Sim. disciplina. Sim, é uma coisa que me ajuda, o meu gosto para a informática, e fui sempre estabelecendo, inclusive eles chegaram a fazer vídeos, os secundários, fazerem vídeos de apresentações de trabalhos. Foi engraçado, porque assim eles mantiveram sempre a ligação à disciplina. Nos mais novos, pronto, tinham que ter um bocadinho mais de apoio dos pais, mas também era através do Teams, que nós íamos falando. Fizemos aulas síncronas também, consegui fazer com eles aulas síncronas. E é engraçado que o facto de eles estarem online connosco, em videoconferência, motiva-os mais. E via-se que eles estavam como que desejosos de voltar às aulas e estar connosco. E eles próprios a dizer que tinham muitas saudades de estar nas aulas.
E foi um bocadinho isso que nós fomos fazendo, utilizando as tecnologias, utilizando o conhecimento, passando alguns conteúdos, fazendo algumas atividades mais interativas com eles. Pronto, e que o secundário utilizava muito o WhatsApp, e íamos conversando às vezes também no WhatsApp. E foi a forma que nós conseguimos arranjar para nos ir encontrando. Mas acho que a aula síncrona foi muito importante. O estarmos uns com os outros, mesmo alguns não tinham a câmara ligada, e eu respeito, mas principalmente os mais pequenos, os do primeiro ciclo e do segundo ciclo, tinham necessidade de ver o professor. Que giro. Sim, ver o professor e eles próprios mostrarem-se e mostrarem o que estavam a fazer. No fundo, aquilo foi um bocadinho um encontro. Sim. Foi um encontro. Na primeira parte falávamos até de encontro e eu ia dizer que tudo começa aí, no encontro. Maria e Ana, como é que foi este tempo de confinamento? Foi um tempo difícil, especialmente para mim, que tenho uma vida que sempre foi agitada, sempre fiz bastantes atividades e de um momento para o outro a minha vida parou e tive que ficar em casa, não é? Mas foi motivado essencialmente pela vontade de, quanto mais respeitássemos, mais rapidamente isto acabava. E depois, ao mesmo tempo, também tinha sempre imenso trabalho da escola, o que acabava por preencher os tempos mais mortos e, por isso, facilitar o tempo que estava em casa. Ao princípio foi complicado, porque nós estávamos habituados a ter de ficar em casa, sem poder sair, e quando saímos tínhamos de usar todos os meios de proteção. Mas lá está, a escola também ajudou e os trabalhos também ajudaram a que o tempo passasse mais rápido e fosse mais fácil. O que é para vocês esta disciplina de EMRC? É só uma disciplina ou é algo mais que isso? Para mim, que estou no secundário, acho que é um bocadinho uma lufada de ar fresco, porque nós vivemos com uma carga horária bastante pesada e a escola é o sítio onde passamos mais tempo. E tal como a professora tinha dito há bocado, nós nas aulas, nas outras disciplinas, não temos a possibilidade de falar sobre nós, de partilhar as nossas histórias, partilhar a nossa vida. E chega ali aquele tempinho da semana em que estamos reunidos com a nossa professora e podemos efetivamente ser nós próprios e falar um bocadinho sobre o testemunho de cada um. Acaba por ser uma lufada de ar fresco durante a semana. Eu acho que lá está, é uma disciplina onde podemos ser nós mesmos, não há problemas, estamos ali com a professora, também é uma amizade que criamos e sempre é diferente das outras disciplinas, é mais especial. Professora... Ai, meu Deus. Lourdes, ia-lhe chamar Paula. Professora Lourdes, diga-me uma coisa, soube que os seus filhos passaram por esta disciplina, inclusive um é seu aluno. Sim, João é meu aluno. Diga-me como é que é a experiência. É uma experiência interessante, porque o meu filho faz de conta que eu não existo como professora lá na escola. É engraçado que nas aulas os outros colegas comunicam mais comigo do que ele. Ele só, se eu lhe perguntar alguma coisa, é que fala, pronto, e obviamente participa quando estamos a fazer debates e etc. Mas é engraçado que ele faz como que se estivesse, que não me conhecesse, como se estivesse com uma professora, outra professora, uma professora sem ser a mãe. Sem ser a mãe. E depois às vezes os colegas até brincam com ele e gozam com ele, no sem bom sentido, na brincadeira, não é? Na brincadeira com ele. Há bocado também dizia que ele leva para lá os colegas que não têm... As colegas. As colegas. Sim. Foi giro, porque quando foi no 7º ano que ele foi para a escola, eram só 2 alunos que estavam inscritos em Moral. Mas depois, no ano seguinte, levou mais 3 ou 4 amigas. Sim. Pronto, e tem levado amigas sempre com ele para a disciplina. E é engraçado que elas mantêm-se. Ai, que giro. No fundo, foi uma descoberta, não é? Porque às vezes os alunos não têm consciência de que a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica não é catequese. Exato. A disciplina é mais abrangente, muito mais abrangente. Enquanto que a catequese é para pessoas que têm a fé e que querem aprofundar a sua fé, a disciplina de moral pode ser para aqueles que não são crentes. Sim, e eu já estavam a dizer há bocado que... Eu já tive vários alunos que não eram crentes e que estavam na disciplina. Inclusive, eu já tive uma aluna que era muçulmana. E é giro, quando temos alunos que são de outras confissões religiosas ou de outra religião, eles também darem um bocadinho do testemunho deles. Sim. E acho que isso é importante. E a disciplina de moral
é para todos os que quiserem ser alunos de moral. E nós falamos de áreas muito abrangentes, obviamente que temos sempre a especificidade dos valores humano-cristãos, Sim, claro. católicos, mas não quer dizer que nós estamos ali para que os alunos tenham fé. Sim. Mas apresentamos-lhe uma proposta. Uma proposta de vida. Uma proposta de vida, de caminho, Sim. que eles depois podem escolher. E mesmo não sendo crentes, podem fazer o mesmo caminho, não é? Sim. Mesmo não sendo crentes. E é muito bonito isto na nossa religião, no catolicismo, nós não fazemos acepção de pessoas. E o facto de alunos de outras crenças religiosas poderem participar, sabendo que a base é o catolicismo, isso mostra que nós não fazemos acepção de pessoas, nem que a excluímos, mas somos uma religião que inclui o outro e que o importante é a pessoa que está ali, a pessoa humana que está à nossa frente, e isso penso que é o mais importante. Dos temas, conteúdos abordados nas aulas, qual é que destaca em que teve implicações na vossa vida? Assim, algum tema que tenha feito a diferença na vossa vida? É assim, nós no início do ano, a professora acabou por nos deixar escolher que temas é que preferíamos abordar. Que giro. E lá está, como a professora disse antes, nós acabamos por falar sobre tudo, mas não obrigatoriamente como se fosse outra disciplina. Não estamos ali para falar daquele tema. Estamos a falar sobre o que é que aquele tema faz na nossa vida e como é que interfere na nossa vida. Então eu acho que todos acabam por ter um significado diferente e especial. Não dá para escolher um. Eu acho que todos são importantes, mas eu gostei bastante do tratado neste período, a liberdade, porque deu a conhecer mais as condições da liberdade, o que é liberdade, o que é que não é liberdade. E sim, acho que esse foi o mais marcante. E que a nossa liberdade também interfere com a liberdade do outro. Exato. Certo? Isso aí, às vezes nós não temos essa noção, mas quando começamos a fazer esta caminhada, ficamos assim, então eu tenho que ter cuidado como eu uso da minha liberdade, certo? E esta pandemia também nos vai ensinar muito isso. Do mau uso da nossa liberdade. Se nós não tomarmos as medidas necessárias, se não fizermos aquilo que é pedido, o outro também é prejudicado na sua liberdade. Então, isso é muito giro. Há bocado estávamos aqui a conversar, antes de começar a segunda parte do programa, de TZ. Mas antes de irmos já a TZ, vocês fazem muitas atividades externas, como TZ, por exemplo. TZ é uma das atividades por excelência, a peregrinação a TZ, para os alunos do secundário. Sim. Do 10º, 11º e 12º. Mas para além da semana em TZ, que é uma semana, nós fazemos outras atividades. Encontros a nível diocesano, pode ser ciclo. A nível do segundo ciclo, costumamos fazer por zonas, porque nós organizamos por zonas na Diocese de Santarém. E nessa zona, que eu também sou a coordenadora da zona, fazemos também para o segundo ciclo uma festa, que era a Festa dos Valores, estava marcada agora para junho, um dia diferente, na Mata dos Sete Montes, que é um local em Tomar bastante agradável. Fazemos o Campo Aventura, que é um fim de semana de atividades radicais e, acima de tudo, de conhecimento do outro. Sim. E é uma semana também um fim de semana muito interessante com eles. Fazemos visitas ao estrangeiro também. Já fui a Roma com eles e foi muito gratificante. E o sentido deles perceberem o que é o Vaticano e perceberem a grandiosidade que é também o espaço do Vaticano, o museu, a Capela Sistina. É muito interessante. E depois fazemos outras atividades dentro da própria escola, para além destas, que são saídas, e temos sempre várias saídas para todos os anos. Também temos depois atividades que realizamos dentro da escola, mais no âmbito das campanhas de solidariedade, de divulgação da disciplina. Há vários tipos de atividades que nós desenvolvemos. E eles põem mãos à obra. Sim. Tudo aquilo que se pede, eles são os primeiros. Eu fiquei muito agradecida à Turma da Maria e ao grupo da Turma da Maria, que teve uma iniciativa que eu acho que é daquelas iniciativas que eu não estava à espera. E que revela
o sentido que eles têm da disciplina e como eles são boas pessoas e têm um bom caráter. Sim. Então foi assim, quando nós estávamos próximos já para ir para a TZ, houve vários alunos a desistir também por causa da história da pandemia. Sim. E não me tinham dito nada, eu estava a fazer conta com eles e houve aqui um problema financeiro. Claro. E eu falei-lhes nisto na aula. E eles foram os primeiros a dizer, professora, não se preocupe, nós vamos já ajudar. E organizaram naquele dia, que eu tinha outra aula preparada, não é verdade? Tiveram que organizar uma venda de bolos e não sei o quê no dia logo, na semana a seguir. Pronto, e isto, de facto, é recompensa. Recompensa tudo aquilo que nós fazemos também por eles, porque sentimos que eles estão ali e estão prontos sempre a ajudar. E que, são proativos. Exatamente, não são alunos que fiquem parados, não, e que estão ali neste sentido de ajuda e de colaboração sempre naquilo que eles precisam. TZ já foi 12 vezes? 12 vezes. E foram 2 vezes. 2 vezes. Qual é a experiência assim de TZ? Eu acho que eu deixo a primeira a Maria falar, porque a experiência do professor é diferente da experiência do aluno. Eu fui 2 vezes a TZ, tive essa sorte. Foram 2 vezes completamente diferentes e acho que é isso que é especial em TZ. É sempre diferente e TZ é uma comunidade em que nós vivemos com pouco. Nós vivemos com o mínimo dos mínimos e vivemos muito bem. Eu acho que, assim como a professora tinha dito antes, há alunos que nem sequer são crentes e que acabam por ir a TZ e eles próprios sentem ali. Se calhar não é a fé como nós, que acreditamos, sentimos, mas eles sentem uma magia qualquer e, efetivamente, essa é a melhor palavra para descrever TZ. TZ é um lugar mágico e, por muito que eu falasse, ia ser impossível passar aqui para palavras aquilo que é esta experiência. Sem dúvida que é algo que, na minha vida, eu quero continuar a ir mais vezes. Se calhar, quando entrar para a faculdade, por exemplo, não vai ser tão fácil ir todos os anos, mas quero continuar a visitar regularmente e acho que ir a TZ é uma experiência que efetivamente nos muda como pessoas, cada um vai com os seus objetivos, em anos diferentes fui com objetivos diferentes e em anos diferentes saí de lá com a cabeça leve e com o coração cheio e conheci pessoas incríveis e tive oportunidades que muita gente não teve, especialmente a nível espiritual. Sim. Essa é uma experiência linda que se faz com TZ. Também quando foi aqui o europeu era franceses, era polacos, aí havia uns que não sabiam falar nem inglês nem outra língua qualquer, nós falávamos por gestos e entendíamos-nos muito bem, aí eles tentavam falar as nossas palavras, nós tentávamos falar as deles e era algo assim muito giro e tem amigos até hoje que eu contacto por Facebook, já lá vão uns bons aninhos, e que nasceu aquela amizade ali com polacos, eslovenos, polacos vieram muitos polacos na altura, franceses, espanhóis, todas as nacionalidades e é a questão do ecumenismo, não é? Que TZ abraça essa parte. Mas aquilo que a Maria diz é aquilo que realmente é a vivência TZ. Sim. É uma comunidade ecuménica que aceita várias confissões religiosas dentro do cristianismo e a vivência dos irmãos é tão simples que eles também vivem assim, simples, sem terem aquelas mordomias do dia-a-dia e que não precisam. E porque eles chegam à conclusão e dizem realmente nós não precisamos de tanto para viver, porque aqui nem precisam, basta estarem uns com os outros. E quem diz aos pais, quando eu faço a primeira reunião com os pais e digo, olha, eles vão ter 3 orações por dia, os pais ficam assim a olhar. Isso é impossível. É impossível, pelos 3 vezes a orar. Não, mas eu explico aos pais, é uma oração completamente diferente, de uma interiorização, que nos ajuda a refletir e eles vêm transformados. Sim. E já tive alunos que não eram crentes e que passaram a ser. Que giro. E outros que fizeram a experiência, mas que não voltaram a ir. Pronto, acho que isto é uma proposta, é um caminho que eles depois podem agarrar ou não. Ana, tu ainda não foste, não, mas já acredito que deves estar aí com muita vontade de ir a TZ, pelos testemunhos, não é? O que é para ti, nas aulas de religião e moral, ter estas atividades externas, que com certeza já fizeste algumas? Sim, acho que desde o 3º ano que nós fomos fazendo os encontros interescolas e depois a partir do 7º ou do 5º começámos a fazer assim algo mais longe. Mas sim, eu acho que estas atividades externas são muito importantes também para nos conhecermos mais uns aos outros, sem ser só ali na sala de aula, e também para conhecermos mais outras pessoas que não estejam na nossa turma, na nossa paróquia, e é muito importante.
Eu não sei as pessoas lá em casa, mas eu quero vos dizer que se eu voltasse à vossa idade, eu estava aqui já em pulgas para ir para as aulas aqui da professora Lourdes, porque já vi que é uma pessoa que tem uma pedagogia muito boa e que cativa. E isso é importante num professor, é importante numa disciplina como esta, que já vi que faz a diferença na escola com os professores. Há bocado, antes de começarmos aqui a segunda parte, estávamos só a falar que numa das viagens a TZ foram professores Sim. que... Foi no ano passado. Sim. Eu tive um acidente de automóvel e o médico não me deixou ir porque eu estava também de acidente em serviço. E foram colegas meus, um deles já tinha ido uma vez, foram a acompanhar os meus alunos. Sim. E alguns nem conheciam os meus alunos. Sim, isto foi um grande desafio. E eles terem esta vontade de me ajudar e dizerem exatamente nós vamos acompanhá-los porque eles não vão deixar de ir a dizer porque tu não podes ir, é gratificante. E saber que temos colegas que nos podem ajudar e colaborar connosco sempre que nós precisamos. Mas também nós fazemos por isso, não é? Sim, na relação certeza. que estabelecemos também com eles. Uma mensagem para quem está lá em casa, as três possam dar rapidamente, porque a nossa segunda parte já está no fim. Eu acho que inscrever-nos em moral é um bocadinho um reflexo daquilo que é TZ. Um bocadinho, porque nunca consegue ser tudo, não é? Eu acho que nós, quando vamos crescendo, vivemos cada vez mais numa correria e numa azáfama. E lá está, é uma lufada de ar fresco e é parar um bocadinho para pensar nas nossas escolhas, pensar na nossa vida e é poder ter um amigo, seja ele quem for, seja a professora, seja os nossos colegas, para nos ajudar e ter sempre um ombro em quem nos podemos apoiar. Ana? Eu acho que quem tiver vontade e quem achar que deve, tem de se inscrever em moral, porque realmente não é uma catequese, como a professora já disse. É um sítio onde nós podemos ser mais livres, podemos conhecer-nos melhor uns aos outros e não é algo aborrecido ou algo que só se foca ali na religião e em Deus. É mais amplo, é diferente. Então, aos meninos que estão lá em casa, inscrevam-se em Educação Moral e Religiosa Católica, venham ver, porque se não virem, não sabem, vejam a alegria que é ser alunos de MRC pelos testemunhos aqui das minhas alunas. Já diz o tema, vem e vê. A alegria de ser EMRC. Até tem uma pulseirinha bem gira que fizeram. Então, acredito que é uma disciplina bastante apelativa. E, para mim, acho que é mais do que uma disciplina, porque nós podemos ver aqui. Então, adira a esta disciplina. Como se diz aqui na comunidade de Canção Nova, só se ama aquilo que se conhece. Então, para se amar, tem que se conhecer. Fica aí a dica. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Obrigada pela vossa presença. E acredito que vamos ter que repetir a presença, porque havia muito mais para falar, e a continuar a acompanhar a nossa programação.